Louvado seja Deus. Você está com o roteiro na mão? Vamos ler juntos o versículo do roteiro? Mateus 6:24. Vamos ler juntos em voz alta? Que já está na mão. Vamos ler juntos? O que diz? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pai, fala conosco nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Cite alguns conflitos de alguém que queira servir a dois senhores. Cite alguns conflitos de alguém que queira servir a dois senhores. Ok, essa não está difícil, né, pastor? Essa está fácil. Então, é só pensar em alguns conflitos de alguém que queira servir a dois senhores. Anota aí, faz as suas anotações. Enfim, a gente está aqui no estudo do Sermão do Monte, e eu diria que esse versículo é o versículo central nesses versículos do Sermão do Monte, que são, nós já vimos isso, são 16 versículos. É o assunto que mais ocupa espaço no Sermão do Monte, é o assunto referente a dinheiro, a riquezas. Todos os assuntos do Sermão do Monte são importantíssimos. Fala de perdão, fala de jejum, fala de oração, fala de oferta, né? Fala de adultério, fala, meu Deus, tantos assuntos tão importantes. Mas nenhum deles ocupou 16 versículos. O assunto que Jesus mais falou nesse Sermão do Monte, que é a ética do reino de Deus, que é conhecido como a nova lei, que é chamado também de contracultura, esse sermão fundamental que Jesus fez. O que ele mais abordou foi dinheiro, foi finanças, foi a coisa da riqueza. E nesses versículos, eu entendo que esse é o versículo que é central em todos os assuntos. Daí a gente vai, aqui nesse estudo, nós vamos fazer uma análise de algumas palavras, certo? Um pouquinho mais técnico, talvez, né? Mas é importante que a gente dê uma estudada um pouco melhor nessas palavras, para que a gente consiga entender um pouco melhor o que Jesus quis comunicar. Jesus, ele apresenta diante da sua audiência dois senhores. Dois senhores, é a palavra da lacuna ali, é senhores. Né? Dois senhores perante os quais seus ouvintes poderiam ser submissos. Outra palavra é submisso. Quando se existe um senhor, existe alguém se submetendo. Quando tem senhor, tem gente que se submete. Um desses senhores que Jesus apresenta é Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus absoluto. O outro recebe atenção e devoção por parte de muitos, como se fosse um Deus. Como se fosse um Deus. E daí Jesus disse que não se pode servir ao Deus verdadeiro e ao dinheiro ou riquezas. Jesus, quando ele está colocando esses dois senhores um ao lado do outro, ele não está colocando esses dois senhores em pé de igualdade, não. Riqueza é
o que muitos têm como Deus, mas não é que é igual a Deus. Deus é Deus, é infinito. Ele não está colocando em pé de igualdade, mas ele está denunciando que muitos fazem isso. E que, na prática, vão colocar riqueza e dinheiro acima do Deus verdadeiro. Esse termo, dinheiro, certo? Aqui na NVI está essa palavra, né? Que no caso é dinheiro. Na Almeida fala de riquezas, e lá no grego é mamonas. Mas a origem dessa palavra, certo? Muito embora ela está aqui no grego, ela é de origem aramaica. E há muita pesquisa, houve muita pesquisa a respeito dessa palavra, certo? Então tem enfim, algumas coisas que se entendeu, que se levantou, e o provável significado da origem desse termo, do que ele significava lá na sua origem, era aquele em quem alguém coloca confiança, confia. No Novo Testamento, essa palavra só é encontrada nos lábios de Jesus. Aqui, Mateus 6,24, e Lucas lá, capítulo 16, versículo 13, que é o sermão, é o mesmo assunto, o sermão da planície, esses assuntos que foram abordados. E Jesus, ele parece se referir a Mamon como uma força que escraviza, ou seja, um senhor sobre um servo. E um Deus que alguém pode servir. Mamon, aqui, que é essa palavra original, enfim, é personificado como um mal e um poder, quando Jesus fala dele, um poder sobre-humano que se coloca em competição com Deus. E que tem a condição de possuir as pessoas e impedi-las de se devotarem a Deus. Então é muito sério a complexidade disso tudo. Algumas pesquisas que foram realizadas na vida de cristãos, não os da igreja primitiva, mas na geração seguinte de cristãos, mostram que Mamon é descrito também como um demônio, como a riqueza sendo personificada. Demônio e personificada. Não quer dizer que a palavra na origem era um nome de um demônio. Ok? Mas que, devido à atenção que se dá à riqueza, é possível também que ficou associada a algum deus da época que pagãos associaram e que foi então personificada, e Mamon também começou a ser visto como uma espécie de demônio, sendo colocado em oposição a Deus. Jesus usou a palavra de maneira personificada. Ele usou aqui a riqueza como se fosse uma pessoa. Então, isso é muito significativo, a fim de indicar o Deus das riquezas carnais em contraste com os Deus dos céus, que possui as verdadeiras riquezas e que deseja conferir aos homens para que eles vivam conforme a sua palavra. Então, dinheiro aqui no momento que a gente lê dinheiro, enfim, o tradutor, como eu disse aqui domingo no culto da tarde e da noite, ele precisa escolher uma das várias opções de palavra. Então, esse tradutor da NVI escolheu dinheiro, da Almeida escolheu riqueza, né? Tinha uma versão revista e corrigida, que faz um bom tempo que eu não vejo, se eu não me engano, lá está Mamon.
mas é muito ampla essa palavra. Então, é o dinheiro, a riqueza como uma pessoa, como um Deus. É assim que Jesus está colocando. Não que seja Deus, mas as pessoas lidam com isso como se isso fosse Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. Lidam como se fosse um Deus. Jesus está tratando isso de maneira muito, muito séria mesmo. E sabe de uma coisa? Jesus está aqui falando primordialmente a quem? Aos judeus. Os judeus que conheciam a Bíblia, a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, que conheciam os profetas, que conheciam a literatura de sabedoria da Escritura, que eram cônscios de tudo isso. Eles eram os estudiosos, eles é que eram os conhecedores do verdadeiro Deus e da palavra do verdadeiro Deus. Jesus está falando com essa gente. Jesus não está falando com os pagãos. Ele não está falando com aqueles que adoravam os deuses da mitologia grega. Não. Com aqueles que adoravam outros deuses do Império Romano. Não. Ele está dizendo isso para pessoas que se diziam monoteístas, que acreditavam só no Deus verdadeiro. Ele está falando isso para um público que condenava os seus antepassados pelos pecados que os antepassados cometeram. Eles se diziam, então, diferentes dos seus antepassados. Eles falavam mal dos antepassados deles. Um exemplo disso está em Mateus 23:30, quando Jesus cita algumas palavras que eram proferidas pelos judeus, e os judeus diziam: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Esse é um exemplo do que eles diziam. Contudo, Jesus está aqui deixando muito claro que eles não eram nada diferentes de seus pais e que eles iriam encher ainda mais a medida do pecado dos seus antepassados. Então, essa gente que condenava o passado, os antepassados e o comportamento dos pais, é para essa gente que Jesus está falando. Jesus, ao alertar que seria possível, é a palavra da lacuna, que não seria possível, e é assim que Jesus começa essa declaração. Ele começa dizendo: ninguém pode, ele é enfático, ninguém pode, é impossível. Quando ele alerta que não seria possível servir a 2 senhores, indica que muitos deles eram idólatras, como seus antepassados. Assim como eles condenavam os antepassados porque mataram os profetas, eles estavam dizendo: se nós estivéssemos lá, não faríamos isso. Os judeus também condenavam seus antepassados pela idolatria, porque eles foram idólatras. Olha, a gente está aqui hoje debaixo do jugo do Império Romano, um povo dominado, porque os nossos pais foram idólatras. Eles adoraram a Baal, a Astarote, a Moloque, ou algum outro deus dos cananeus. Eles fizeram isso, mas agora Jesus está dizendo, está denunciando para eles, está dizendo: vocês que conhecem a Escritura, vocês que condenam o antepassado de vocês de idolatria, vocês não são diferentes deles, não, vocês também são idólatras. O ídolo de vocês se chama Mamon. Essa gente que se dizia monoteísta, devoto do único Deus,
Na prática, estavam cultuando um outro Deus. Mas será que isso aconteceu só com aquele povo? E Jesus estava falando com gente que ia na igreja toda semana. Jesus estava falando com gente que ia na sinagoga e que ouvia a leitura da Escritura. Jesus está chamando essa gente de idólatra. E essa gente era gente de todas as classes sociais. Jesus não estava dizendo que só os ricos eram idólatras. É uma denúncia ao povo. Ao povo. Então, isso é muito sério. Aconteceu lá, mas será que isso, na atualidade, não acontece com muitos que se dizem cristãos? Será que não tem uma mamolatria na nossa vida, no nosso meio, no nosso coração? Será que isso não tem? Tem muita gente que não vai entregar o dízimo. Certo? Um exemplo aqui que a Cris citou, certo? Estou pegando um gancho aqui. Sabe por que essas pessoas não estão entregando o dízimo? Porque elas têm outro Deus. Elas não se submetem ao verdadeiro Deus que diz na sua palavra que o dízimo é dele. Elas seguram o que é de Deus. Sabe por quê? Porque o maior Deus deles é dinheiro, é riqueza, e não o Deus verdadeiro. Esse é um pequeno exemplo. Todo aquele que se recusa a entregar o dízimo é um idólatra do dinheiro. Tem essa mamolatria na sua vida. Dízimo, oferta, será que é só isso? Será que não tem gente que até está entregando dízimo? E não quer dizer porque eu estou entregando dízimo que eu estou livre disso. Quem sabe eu até estou entregando dízimo, eu faço isso, mas de repente no meu coração e na minha vida, o que comanda a minha vida e as minhas motivações é o dinheiro, é a riqueza. De repente o que eu mais busco na minha vida não é Deus, é grana. De repente, o que eu acredito no fundo, que mais vai me trazer realização na vida é dinheiro e não Deus. Jesus está falando, sim, repito, Jesus está falando isso para os crentes da época. Ele está denunciando que tinha idolatria no meio deles. Então isso que Jesus está falando é muito sério. E daí Jesus fala em servir. Esse verbo no grego se refere ao exercício daquele que é escravo, daquele que se sujeita. É um verbo usado para aquele que servia como escravo, como um doulos. E o doulos, veja bem, a palavra que Jesus usou aqui é muito forte. Um doulos não pertencia a si mesmo, mas ele pertencia a outra pessoa, ao Senhor dele. Ao Senhor dele. Um doulos era destituído de autonomia. Ele não mandava na vida dele. Jesus afirma que ninguém pode ser um doulos, escravo, servo de dois senhores. Esse termo senhor é esse kurios, que significa mestre, proprietário, aquele que tem o controle total de alguém ou de alguma coisa. Essas palavras são chave e fortes. Mamon, doulos, kurios, riqueza, dinheiro, mamon, Deus, doulos, escravo, aquele que serve, Senhor, kurios.
São palavras muito fortes. E sabe, todos de alguma maneira servimos a senhores. Ninguém pode dizer que não serve a ninguém. Ninguém. Nós vemos que, além de não ser possível servir a esses dois senhores, Jesus alerta que essa tentativa iria gerar ódio para com um ou para com outro. Da mesma forma, haveria amor sendo devotado a um ou a outro. Quem sabe alguém aí diga: eu amo dinheiro, não nego, amo, faço tudo por ele, vivo por ele, mas eu não odeio Deus. A verdade é que quando o dinheiro, palavra da lacuna, é amado, em algum momento o ódio a Deus será revelado. Pois os valores divinos sempre serão opostos aos do materialismo. Esse conflito vai acabar fatalmente em ódio, mesmo que não seja um ódio declarado, mesmo que seja um ódio velado. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Isso é sério. Tem gente que deixa Jesus, deixa a igreja, porque entrou numa dificuldade financeira, fica revoltado com Deus, porque Deus deixou isso acontecer. Sabe o que é esse comportamento? É um comportamento de ódio a Deus e de amor ao dinheiro. Jesus disse: vai amar um e odiar outro. Quem ama dinheiro, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas o amor a ele é a raiz de todo mal. Quem ama dinheiro vai ficar revoltado com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu diria que pode ser uma pergunta que nos dê algum diagnóstico. Quando alguma coisa não vai bem na nossa vida financeira, ou quando sofremos algum tipo de prejuízo, quando isso aconteceu ou acontece, surge em nós uma revolta contra Deus? Se surge, ei, luz amarela. Atenção. Atenção. Qual é o nosso comportamento quando nós sofremos uma frustração financeira ou material diante de Deus? Diante de Deus. Nessa viagem que a gente fez aos Estados Unidos, no momento que daí a gente parou para almoçar num lugar, quando a gente voltou, o vidro do carro que a gente tinha alugado estava quebrado. E tinham levado 2 mochilas de 2 pessoas que estavam conosco, com computador, dinheiro e passaporte. Quando a gente chega a ver aquele vidro quebrado, aquele susto. E daí eu fiquei analisando. Qual foi o meu sentimento naquela hora? Eu fiz a minha análise. Qual foi a minha reação diante de Deus quando eu vi aquilo? Enfim, louvado seja Deus. O que eu pedi foi misericórdia de Deus, mas em nenhum momento eu fiquei revoltado ou com Deus, seja lá o que for. Não. Mas, enfim, uma pergunta para a gente fazer.
quando acontece uma baixa financeira, um prejuízo, se perdeu alguma coisa. Sabe, quando a gente está entregando o dízimo, sim, tem promessa de prosperidade. Mas uma vida de prosperidade não quer dizer que a gente nunca vai ter adversidade. Que a gente sempre vai estar nadando na grana. Nós já estudamos aqui nesse texto Jesus falando: ajuntem tesouros nos céus, onde a ferrugem e a traça não consomem. A ferrugem não consome, a traça não come. E Jesus disse: onde os ladrões nem minam, nem roubam. Jesus disse que pode acontecer de a gente ser roubado. Não estou dizendo que vai acontecer e nem desejo isso, mas, enfim, a gente está num mundo que tem maldade, que tem bandido, que tem ladrão. Sabe, quando a gente é fiel no dízimo, não, sabe, a gente não faz ideia de quanto livramento Deus nos dá. Mas eu tenho que cuidar com isso, que eu do dízimo, então, tenho o direito de botar o dedo na cara de Deus e dizer o que Ele tem que fazer. Dízimo daquele que serve ao verdadeiro Deus é dado de coração. Jesus estava falando para crente da época, estava denunciando os crentes, dizendo que eles eram idólatras. Será que a gente, de repente, o verdadeiro Deus nosso não está sendo dinheiro? Com isso, Jesus não está pregando ódio ao mundo material, mas está ensinando a evitar o materialismo e amar a Deus acima de todas as coisas. Quando a gente ama a Deus, o que nós vamos odiar é os princípios que regem o mundo material e aquele que rege o mundo material e os valores dos materialistas. É isso que nós odiamos. Mas quem ama dinheiro vai odiar Deus. Em algum momento vai odiar Deus, em algum momento esse ódio vai surgir. É inevitável, ele virá lá de dentro e vai se expressar. Eu não estou dizendo que a gente tem que gostar de ter perdas materiais, não é isso. Não estou dizendo que tem que ser complacente. Se isso acontece, vamos pensar, nesse lance que aconteceu lá, né? Eu disse, vamos aprender algumas lições aqui. Tem coisa que não se deixa dentro do carro, em lugar nenhum do mundo. Sem prudência, não se faz isso. Enfim, vamos aprender. Erramos, tomamos decisões erradas, fizemos negócios errados. Eu já fiz. Quem não fez? Vamos aprender. Mas sabe, nada de ficar revoltadinho, bicudinho com Deus. Se alguém fica assim, é possível que tenha um outro Senhor sobre a sua vida. Mas Jesus não está amaldiçoando as coisas materiais. O problema não é o dinheiro em si, e sim como ele afeta as pessoas e o domínio que ele exerce sobre elas. Alguém disse que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Dinheiro é para nos servir, não para servirmos ao dinheiro. Se ele estiver exercendo senhorio sobre nós, nós seremos considerados à luz da palavra de Deus como idólatras. Em Colossenses 3º capítulo, versículo 5, a Bíblia diz que a ganância é idolatria. A ganância é idolatria. A ganância é essa ânsia por dinheiro. Se vive pensando nisso, se dorme pensando nisso, acorda. Esse é o maior objetivo da vida. Eu faço qualquer coisa, piso em qualquer um. Eu morro, sabe?
ganância, quando eu coloco a coisa material em primeiro lugar, a Bíblia diz que isso é idolatria. E em 1 Coríntios 6,10 nós encontramos que idólatras não herdarão o reino de Deus. Quando Jesus falou da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, o problema não é ter dinheiro, o problema é ser rico, que é ter dinheiro como Senhor. Tem muita gente que tem dinheiro, mas a riqueza dele não é o dinheiro, é Deus. E quando Jesus falou em camelo passar no fundo de uma agulha, tem alguns que dizem que a agulha é aquele lugar que vai ao lado do portão, que passava uma pessoa, que era difícil. Não. Era o camelo e era a agulha mesmo. Era o maior animal que se tinha, que se via, e o menor objeto que o menor objeto que se usava. Então Jesus lidou com essas questões de maneira muito séria, muito séria. Quem é idólatra não herda o reino de Deus. Portanto, o verdadeiro cristão precisa ficar atento para que esse amor que é enganoso não faça parte da sua vida. E a gente tem que ser honesto. Jesus estava falando para todos os públicos ali. Tem gente que tem pouco dinheiro, ou quem sabe até nem tem dinheiro, mas o Deus dele é o dinheiro e ele idolatra o dinheiro. Não é só quem tem bastante dinheiro que idolatra o dinheiro. Há uma tendência assim. Mas todos estão no risco dessa idolatria, dessa mamolatria. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. A Bíblia fala de contentamento. Ela diz que se a gente tem o que é necessário, isso já deve gerar um contentamento no coração. Ela não está estimulando ninguém aqui a não caminhar na vida, a não alcançar objetivos. Não é isso não. Mas como é diferente quando você avança, quando você tem objetivos, mas você já é contente com o que você tem. Esse avanço, inclusive, é saudável. Que Deus tenha misericórdia de nós.